Boa noite a todos e a todas. Nós vamos dar início hoje ao nosso grupo de estudo de quarta-feira, com uma falta grande de nosso irmão Davi, mas com a glória de Deus está se recuperando, já está, passou por uma cirurgia muito grande, uma cirurgia cardíaca, e está se recuperando. Logo ele está aqui com a gente de novo. Logo Davi vai retomar todas aquelas ideias, todo aquele conhecimento maravilhoso que ele tem aqui, ele trará para a gente. Inclusive, vamos, na oração inicial, mentalizar a recuperação dele. Está precisando de doação de sangue. Quem puder doar, ou quem sabe, conhece um grupo de doadores, pedir para o pessoal se dirigir até o Hemocentro para fazer a doação. E enquanto o Davi não pode retornar, porque ele vai precisar de um período aí para se restabelecer e ter sua saúde recobrada novamente, eu conversei com o Maria e com o Júnior para a gente começar, então, continuar, na verdade, né, a nossa jornada nas quartas-feiras. A proposta seria não parar, para que a gente continue orando. A gente precisa, nesse momento, estar unidos, né? Sempre orando. Então, a nossa proposta vai ser continuar de uma maneira diferente, mas nós vamos continuar, tá bom? Então, vamos iniciar fazendo uma oração, pedindo a Deus, fechando os nossos olhos, e pedindo a Deus a proteção para o nosso grupo de estudo dessa noite, que os irmãos da espiritualidade maior, da nossa fraternidade, a FEMEL, estejam conosco, nos inspirando, nos auxiliando. Ao mesmo tempo, com uma gratidão muito grande a Deus por nos permitir estar unidos aqui novamente. Com uma gratidão imensa a Deus pelo nosso irmão Davi ter conseguido passar por essa cirurgia e continuar conosco, agora se recuperando. Que nós continuemos com nossos pensamentos com ele, para que ele possa logo sair dos cuidados intensivos, voltar para o quarto. Daqui a pouco ele já estará em casa, em segurança, com muita saúde, cuidando da família, do neto, de todos. Agradeço a Deus a oportunidade de ter vocês aqui nessa noite, que optaram por ficar conosco em oração. Agradeço a todos que encontraram um horário na sua agenda para encaixar este momento em que nós vamos falar em nome de Jesus para um grande grupo que está conosco no plano espiritual e que precisa, assim como nós, de ouvir a palavra do Cristo. Que assim seja. Gente, ó, a minha proposta que eu passei para a diretoria da casa seria o seguinte: a gente vai usar o livro Pão Nosso para a gente fazer algumas reflexões, tá? Por quê? Você fala assim, Marilyn, mas por que você não dá continuidade à fala do Davi? Porque o planejamento é do Davi, eu não sei o planejamento que o Davi tem. Então, eu estava aqui só na equipe do apoio técnico. Eu sou apoio técnico, eu abro o Meet, eu ponho gravar, quando eu falo, Júnior, pelo amor de Deus, corro lá no Júnior. Depois eu estou subindo agora para o YouTube para ajudar a Meire, tá? Inclusive, vou começar a gravar os evangelhos também para ajudar a Meire lá para subir para o canal do YouTube da FEMEL. Então, a minha parte é técnica, não é a parte do planejamento, né, do curso que ele tem na mente dele. Então, pensando nisso, para que a gente ocupe a nossa quarta-feira e mantenha, que a gente se mantenha em oração, para que a gente se mantenha em prece. Eu coloquei a possibilidade de estudar esse livro, eu já encontrei o PDF dele, tá? Depois eu coloco lá no grupo. Não é livro, não assuste, você vai falar, meu Pai Santíssimo, tem 50 capítulos. Não, é um livro de mensagens, para quem não conhece. Você pode abrir aleatoriamente e ler uma mensagem, como a gente faz toda a introdução do Evangelho da Quinta. A gente não pega uma leitura, a Maria pega uma leitura lá, ou eu, quando apresento, e faz. Então, aqui tem, gente, olha, deixa eu ver o número da última leitura aqui do livro, ó.
180 mensagens de Emmanuel para nós. 180. Então, tem uma coleção toda chamada Fonte Viva, onde o Pão Nosso é o segundo volume. Não tem ordem, pode usar qualquer um. Então, a minha sugestão, se alguém discordar pode falar, ah, não gostei, a gente mudar, é seguir assim, ó, eu vou abrir o Pão Nosso, eu vou capítulo por capítulo, para a gente não se perder, porque às vezes você abre, né, Maria? Você abre assim, aí eu leio hoje o 117, daí semana que vem eu abro o 117 de novo. Aí a gente perde o controle do que está acontecendo. Então, o que eu coloquei? A minha ideia é assim, eu vou começar hoje lendo No Serviço Cristão, que é a introdução do livro antes de começar a mensagem, tá? Então, antes do capítulo 1, que é Mãos à Obra, tem uma introdução belíssima de Emmanuel, uma aula de espiritismo. Achei interessante a gente começar por esse prefácio dele no livro. E aí, depois, quem gosta de seguir, eu disponibilizo para vocês o livro e a gente vai mensagem por mensagem. Então, assim, a ideia é, eu vou ler, aí as próximas vezes, como a gente vai fazer, por exemplo, quarta que vem a gente vai fazer Mãos à Obra, a obra vai estar com vocês, pode ser que outra pessoa leia, não tem problema nenhum, tá? A gente fica até legal, fica mais gente falando. E a gente pode até combinar entre nós, viu, gente? Né? A Miriam chegou aí, a gente falou, semana que vem, vamos ler Miriam, você lê, depois na outra semana, a Hilda leu 2, e aí a minha proposta é ir interpretando, guiando a interpretação dessa leitura, e a gente ir aplicando no nosso dia a dia. Então, eu coloco a minha opinião, você abre e fala a sua, e a gente vai fazendo um recorte a partir dos escritos deste querido Espírito Emmanuel, tá? Essa é a minha proposta, é uma coisa simples, e eu acho assim, o Emmanuel, eu leio esse livro, eu acho que eu já li todas as mensagens. Eu comprei um novo, porque o meu virou um cacareco. E tem hora que eu leio e falo, não é possível que eu já li isso aqui. E eu entendo coisas que eu falo, não, ele não falou isso. Então, primeiro é assim, o assustador, eu sempre falo isso para Meire. Primeira edição, 1950, tá? Então, é um clássico do Espiritismo, porque ele vai falar lá do século XX, na metade do século XX, nós estamos mais de 70 anos depois, ouvindo o cara e falando, meu, que sacada genial. Ele é genial. Maravilhoso. Então, a cada vez que a gente lê, a gente interpreta um pouco mais profundamente. Essa é a ideia. Essa é a ideia, igual o Evangelho. Por que a gente pega o Evangelho e faz as leituras? Porque a cada vez que a gente lê, a gente aprofunda mais. Tá? Então, ó, tudo bem, gente? Alguém quer sugerir algo a mais? Não vai precisar comprar o livro, porque ele já está, né? Já tem em PDF, está disponível para todo mundo. Desculpa, eu cheguei atrasada. A gente vai estar lendo o livro Nosso Lar, né? Nós vamos, não, o Pão Nosso. O Pão Nosso, eu não tenho. Pão, mas tem em PDF. Eu vou mandar para vocês no grupo. Tá? É um livro de mensagens, tá, Miriam? Então, ele não tem capítulos, ele não tem ordem. Possui 180 mensagens, onde o Emmanuel traz, através da psicografia com o Chico, essas mensagens que vão elucidar aí o nosso dia a dia. Oi, Júnior, pode falar? A gente vai trabalhar uma mensagem a cada encontro, né? Uma mensagem por encontro, seria a ideia. Porque a gente fica com uma ideia só, trabalha um pensamento. Isso, senão abre muito, né? Pega uma ideia. Então, hoje eu vou trabalhar o prefácio. Semana que vem a gente vai no capítulo 1, Mãos à Obra. Então, você vai mandar, então, o PDF antes da aula para a gente ler? Sim, claro, claro. Aí você já reflete, já tira dúvidas, tá? Certinho. Você tem condição de apresentar por aí, né, Marilyn? Colocar Sim, se precisar, a mensagem tem condição de colocar sim, gente. Eu só não deixei ela preparada aqui para hoje, mas tem condição de apresentar. Se vocês quiserem, até. Porque eu posso fazer isso. Eu posso ir colocando, fazendo
mensagem para você, mas depois a gente fecha isso. Continua. Ó, eu tenho ele aqui, ó, ele em PDF. Deixa eu ver se ele puxa aqui, para a gente fazer a apresentação, não tem problema não. Pode pôr a apresentação, igual a Kátia faz, né, Miriam? Uhum, yeah. A Kátia coloca dessa maneira, ela vai... Yeah. Ele tá tentando abrir aqui, gente. Tá rodando, rodando. Mas, de qualquer maneira, enquanto ele vai abrindo, na hora que ele abrir, eu coloco aqui na tela. Eu consigo fazer essa apresentação? Júnior, eu não sei como é que tá aí para você o Meet, entendeu? Se você, mas eu não, como todo mundo pode compartilhar a tela. Eu acho que você consegue sim. Porque cada um tem a opção de compartilhar a tela para o outro, entendeu? Ó, ele abriu errado aqui, abriu fonte viva para mim. Mas é possível sim que você compartilhe daí. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Olha só. Tá, tô vendo esse processo. Tá aqui. Aí, já compartilhou. Muito bom. Já tá com a sua tela aí. Ó, é no serviço cristão que eu vou ler. Então tá. Ele tem no Kindle, gente. O Kindle é mais rápido que o PDF. Então, olha lá. Então, vamos lá? Eu vou lendo. Então, a não ser que alguém queira fazer a leitura. Alguém gostaria? Você pode fazer hoje. Então, oi? Você pode fazer hoje. Então, tá bom. Então, vamos lá. No serviço cristão. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo, o bem ou o mal. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Não falta quem veja no espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da consoladora doutrina, desse modo, limitam-se às investigações de laboratório, ou se limitam a discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quanto são a dos encarnados. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Vocês preferem que eu leia tudo ou a gente vai lendo e explicando? Porque aqui nesse... Dá uma lida toda, depois a gente volta. Falando, né? Então, vamos lá. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em fator de espiritualidade santificante. Acreditamos que não se deve atacar outro círculo de vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo o que é admirável é divino. Nem tudo o que é grande é respeitável. Nem tudo o que é belo é santo. Nem tudo o que é agradável é útil.
O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se, cada um para a extensão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho, sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior. Porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos de acordo com o que realizamos, estando no corpo o bem ou o mal. Olha, gente, obrigada, Júnior. No Serviço Cristão é um título maravilhoso, e aqui vem os nossos tapas com luvas de pelica que ele dá em nós, que estamos estudando e aprendendo o Espiritismo e colocando o Espiritismo em nossas vidas. Ele vai começar, eu levantei 7 pontos dessa leitura para vocês, tá? Primeiro ponto, muitas pessoas encaram o Espiritismo relacionado aos fenômenos mediúnicos. As pessoas, elas vêm até a casa espírita, seja porque foram acometidas por uma mediunidade muito grande, um fenômeno na própria pessoa, ou porque a pessoa foi levada por curiosidade. Acontece isso, não é uma regra, mas acontece. As pessoas estarem curiosas sobre fenômeno mediúnico. Então, chega na casa espírita e fala, cadê? Onde está? Quem que está recebendo? Aí você fala, recebendo o quê, meu filho? O espírito. Onde está? Você é espírita? Você vê espírito? Cansei de ouvir isso da minha família. Você vê espírito? Mas não é porque eu vejo espírito que eu sou espírita. Eu conheço muito espírita que não vê espírito. Aí começa aquela confusão, porque a pessoa tem que entender que mediunidade é uma coisa. A mediunidade existe sem espiritismo. Ela existe em todas as pessoas, em todas as religiões. Agora, dentro do espiritismo, a mediunidade é entendida. Então, muitas pessoas, elas se colocam assim. Quando a gente vê essas curiosidades, os fenômenos começam a atrair curiosos. Então, o curioso chega, viu que não tem nada e vai embora. Porque daí começa o espírito a falar da reforma íntima. Ele fala, incomoda, né? Não tem ninguém. Como o Davi diz, né? Não tem um Deus te julgando. Não tem. É você com você mesmo. Nossa, que pesado. Corre. Quem fica? Quem tem coragem. Não vamos, né, gente? A gente é pecador, a gente erra, a gente está num planeta de expiação, mas a gente está com coragem aqui de encarar e entender. Aí, ele também levanta um segundo ponto. Então, assim, tem pessoas que vão à casa espírita em busca do fenômeno, e tem pessoas que vão à casa espírita se limitando aos debates filosóficos do espiritismo. Então, conhece todos os autores, cita todos os autores. Eu fico bege quando eu vejo e falo, cara, que memória, que legal, que bom. Mas não é essa a proposta do espiritismo. A proposta do espiritismo não é você ser só um intelectual, filósofo, debatedor, e tampouco aquele que vai ver a mediunidade acontecer, ou tampouco também, né? O médium que vai lá na casa espírita para dar atendimento ao espírito e volta embora. Esses dias a gente falou sobre isso. Já fiz minha parte. Como diz o Davi, é o espiritólico. O católico vai na missa, falou, fiz minha parte. O espírita vem na missa, ou o espírita não vai na missa, o espírita vai na sessão mediúnica, fiz minha parte e vai embora. Nossa, mas eu passei uma vida dedicada à mesa mediúnica. E mudou o que na sua vida isso? Sem reforma íntima, né? Porque não adianta você ter a mediunidade e você se propor a colocar, a trabalhar com Cristo, na seara do Cristo, mas a seara do Cristo é para o irmão sofredor, não é para você, porque como se você não fosse sofredor. Então, eu, como tenho a mediunidade, quando a gente ouve o sofrimento do outro, a gente tem que aprender com o sofrimento do outro. A trazer para dentro de nós, falando, nossa, mas cada situação que as pessoas passam, e isso tem que nos comover a ponto de nos mudar.
Porque não é para você ir para dizer, eu fui, porque senão eu estarei obsediado. Eu carrego 20, como dizia Chico. Quem tem menos, né? Tem 14, 15, 20. O médium é igual ao ônibus de subúrbio, desce 7, sobe 15. Aí você fala, não, eu preciso ir para a sessão mediúnica porque eu carrego muita gente comigo. Que legal, bom, verdade. Mas será que a gente tem que ir para a sessão mediúnica com esse pensamento? Para você se ver livre? Olha a cutucada, eu estou dando a cutucada porque eu estou falando para mim. Eu já fiz muito isso. Que tipo de trabalhadora da mesa mediúnica sou eu? Se eu não consigo entender por que é que eu atraio determinados tipos de irmãos. Eu estou atraindo suicidas? Eu estou atraindo deprimidos? Eu estou atraindo drogados? O que está acontecendo com a minha vibração individual? Por quê? A gente culpa os irmãos espirituais por isso. E tira a nossa responsabilidade. O espiritismo vem e fala assim, filho, toma, a responsabilidade é tua, tu empurra para o espírito. Maria, você quer falar? Não, eu ia fazer só assim, um comentário de que no espiritismo, né, acontece também, costuma-se também dizer que trabalhar, o trabalhador, né, trabalhar dentro da doutrina espírita seria ali o trabalho só mediúnico, realmente, como você falou aí. E, na realidade, é um equívoco isso, porque, na realidade, o verdadeiro trabalho que a doutrina espírita propõe para nós é o trabalho dentro de nós, é o trabalhar o nosso íntimo. Né? Esse é o principal trabalho dentro da doutrina espírita. Exatamente. E a partir daí, então, você realizar um trabalho externo. Esse. Primeiro é você, né? Exatamente. Depois é o fora. Primeiro é o dentro e depois é o fora. Mas também não tem problema se for o fora, mas vindo para o movimento interior, sim, é o caminho, né? Então, não voltando lá na leitura, não é nem o fenômeno mediúnico e nem o debate filosófico. É cada um com si. Ele vai levar isso depois. E ele diz assim, tanto lá, eu coloquei aqui, tanto lá como cá, ou seja, tanto aqui na Terra, onde estamos encarnados, como no plano espiritual, onde os espíritos estão desencarnados, existem diversas categorias de espíritos com diversos dilemas. Então, se nós nos pautarmos a vida em fenômenos mediúnicos, nós podemos ser vítimas desses espíritos que estão passando por dilemas parecidos com os nossos, e eles podem nos enganar. Qual é o caminho? Porque o espiritismo nos traz uma vida, um mundo diferente. Esses dias eu conversei com um amigo meu e falou, Marilyn, fala para mim o que é o espiritismo, porque eu tenho tanto preconceito. Eu tenho muito... Nossa, eu achei tão bonito a pessoa falar. Eu falei, fala teus preconceitos, meu filho. Ele soltou. Falei, que lindo. E você não tenha medo que eu te julgue, porque eu também tenho formação católica. Aí eu vim, ele falava, tá, que legal, tem mediunidade. E aonde? Olha a pergunta. Eu achei isso incrível. Ele perguntou para mim dos fenômenos, perguntou de Kardec, contei a história do Kardec para ele, ele virou e falou, e aonde entra o cristianismo? Caramba! Eu falei, olha isso, talvez é isso que nos falta, de trazer esse Jesus, né? O Jesus do cristianismo. Daí eu falei das revelações, falei do evangelho, ele compreendeu. Por quê? Porque existe essa gama de preconceitos. E se a gente ficar no debate filosófico, a gente também não aprofunda isso. Hilda levantou a mão, foi isso? Ou foi sem querer? Sim. Oi, amor. Não, foi eu mesmo. Dentro das teologias, das teorias aí, teológicas, o espiritismo não é considerado cristão. Sim, eu fui trabalhar esses tempos aí, a questão das diferentes religiões, e eu fiquei furiosa com isso, porque o espiritismo não é considerado cristão. O pessoal que estuda teologia,
por conta do Pentateuco kardeciano. Eu fiquei muito brava com isso. Era só isso que eu queria colocar, Eu já vi isso aí. Porque de fato as pessoas não nos vê como cristãos. Exato. Júnior? Isso, Iro, eu acho que é preconceito. É preconceito que algumas linhas vertentes religiosas têm, né? Falta de entendimento, falta de informação. Eu gostaria de colocar, Marilyn, não que a filosofia, o pensamento filosófico da doutrina espírita, não que a ciência, os trabalhos científicos que estão se realizando atualmente dentro da linha do pensamento da doutrina espírita, não seja menos importante. Sim, não é isso mesmo. Quando a proposta do próprio Kardec, que colocou a tríade, que a doutrina espírita ela tem uma base na ciência, uma base na filosofia, outra base na fé, que subentende-se religião. Sim. Né? A base da fé. Então, eu vejo dessa maneira trabalhos maravilhosos, discussões maravilhosas que ocorrem, debates maravilhosos, construtivos. Hoje na internet, eu estou vendo pastores conversar com católicos, freiras, com a própria grandes aí da doutrina espírita, Haroldo Dutra Dias, né, faz um trabalho excelente com um pastor evangélico, com uma irmã, né, faz um trabalho excelente. Então, assim, tudo isso, toda essa tem que ter a base nos ensinamentos de Jesus. Sim. Né? Uhum. Muito bem. É que assim, né, aqui a proposta, Miriam, já te passo a palavra, a proposta que o Emmanuel está trazendo é a proposta de nós não ficarmos em observação de fenômeno, em debates filosóficos, esquecendo de nós. Ele não menospreza nenhum. Ele só está dizendo que o que é da boca para fora é da boca para fora. Ele quer a proposta do cristianismo vivo por cada um de nós. Essa é a ideia que o Emmanuel traz. Então, pode ter debate? Deve. Pesquisas científicas relacionadas ao espiritismo? Deve. Fenômenos mediúnicos maravilhosos? Sim. Ele não disse que está errado. Ele disse que não adianta você seguir esses lados apenas como saídas, como vivências, acreditando que isso, olha, eu estou fazendo isso e estou evoluindo. A evolução vai acontecer quando olharmos para nós e nós mudarmos. Essa que é a ideia dele, né? Mas claro que tem que ter tudo isso, viu, gente? Miriam, fala, minha querida. Então, eu não sei se é preconceito ou se é falta de conhecimento. Porque às vezes que você fala que você é espírita, eles perguntam, vocês acreditam em Deus? Vocês acreditam em Jesus? Né? Essa é a primeira pergunta que vem, né? Eles acham que serem espírita é só entrar em contato com espíritos, né? Essa ideia que eles têm, né? Então, aí você tem que explicar, né, que a gente segue o evangelho, a gente acredita que Deus é o Pai, Jesus é o Filho, né? Ele veio, né, para nos ensinar o caminho de como viver, de como, né, fazer a reforma íntima. Mas essa visão que eles têm, né, da gente. É bem isso, e assim, e as pessoas, elas ignoram, justamente por isso elas têm preconceito. A palavra preconceito, lá vem a Marilyn vai com as palavras. A palavra preconceito é uma palavra que se autoexplica, ela é um pré-conceito, ou seja, você forma um conceito antes de conhecer. Preconceito todos temos, entre uns e outros, entre nossa cultura, é normal. Eu, por exemplo, quando começo a namorar meu marido lá no Zenta, né,
Qual que é o meu preconceito? Nossa, que família, não é? Por exemplo, a minha família não é assim. Preconceito. Cada um é de um jeito. Então, esses preconceitos só se rompem quando a pessoa se permite conhecer. Então, olha, aquela família é diferente da minha, e que bom, todas são iguais, nenhuma é melhor que a outra. Então, olha, o Espiritismo é sim uma religião cristã, que devia sim estar incluída, como o Hilda colocou, mas não está. Então, os estudantes de teologia, que eu já conversei com estudantes de teologia, já me falou, o Espiritismo não entra lá, dentro das ideias cristãs, tá? Então, assim, é interessante. O preconceito em todos os níveis só acabará quando o orgulho desaparecer. Que o orgulho é o grande problema das pessoas, de se achar melhor que o outro, de saber mais que o outro, né? A minha visão é a melhor, eu tenho a resposta correta, então nunca a gente cresce, porque você não consegue ouvir o que é diferente, você abomina o que é diferente. E não é essa a ideia que o Espiritismo traz. O Espiritismo traz o contrário. O Espiritismo traz, abre as para todas as religiões, inclusive para aqueles que querem só ver os fenômenos, porque estão precisando de ajuda. Quantas pessoas que não são espíritas procuraram, que não eram espíritas, procuraram Chico em busca de uma psicografia? Ele fechou as portas. O Espiritismo não fecha portas. O Espiritismo não tem preconceito. Abre caminhos e abre mentes. Essa é a ideia. Tá? Seguindo lá. O quarto ponto que eu levantei. Sendo assim, para progredir dentro do Espiritismo, olha lá, com Jesus, converte-se um intercâmbio com o plano espiritual em fator de espiritualidade santificante. O que é essa espiritualidade santificante? É aquele contato com a espiritualidade superior, é aquele momento de doação que o médium tem na casa espírita, é aquele momento que o trabalhador espírita, que não é médium, e se dedica à casa espírita a atender seu próximo, porque eu digo isso e repito, para mim, que enxergo espíritos, é muito fácil acreditar que os espíritos existem. E aqueles que não enxergam e acreditam. Olha, como essa doutrina, ela vem trazer para essas pessoas o conhecimento de um mundo novo. Não é verdade? É uma possibilidade nova que se traz. Então, mantendo as portas abertas e progredir dentro do Espiritismo é com Jesus. Não é no fenômeno e no filosófico, é tudo junto com Jesus. Hilda, pode falar. Tem que abrir o microfone primeiro, né? É bom. Então, mas a questão, eu entendo essa espiritualidade santificante muito além da casa espírita, Sim. mas sim no nosso cotidiano, sim, no nosso dia a dia. É nos tornarmos espíritas. A casa espírita tem que ser o nosso interior, a nossa prática tem que ser em todos os setores, em todas as situações nas quais estejamos. Hilda, você me fez lembrar uma coisa aqui agora. É assim, eu vou no modo professora, eu estou dando aula agora, eu sou professora. Eu sou espírita na hora que eu pisei na FEMEL. Não, não é assim não. É assim? Você acha que assim está errado? O espírita, que o Hilda falou, onde está o templo espírita hoje com a pandemia? Na casa de cada um de nós. Então, a morada do espiritismo somos nós. Nós somos a morada do espiritismo. Nosso corpo é a morada do nosso espírito e a nossa mente é onde se concebe essa espiritualidade e se aceita a imortalidade. Então, ele vai ter uma parte aqui, gente, no final, ele vai falar aqui na 7ª parte exatamente isso. Eu acho que até anotei, eu grifei. Fala aí, Maria. Assim, vamos ver se é a mesma. Fala aí.
Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade, é clima de serviço e edificação. Muito bem. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem um preparo terrestre, né, na direção da vida espiritual. Era esse o trechinho? Exatamente. O 7º trecho que eu levantei é esse aí. Então, assim, a pessoa acha que ela tem que morrer para virar um espírito imortal. Eu sou um espírito imortal, então eu vou morrer e ficar imortal. Não, filho, você já é um espírito imortal agora. É aqui que começa. É aqui. E também tem um equívoco, que muitas pessoas acreditam também, que o espírito só evolui quando está na carne. E se ele desencarna e lá na erraticidade ele está estudando, ele está trabalhando, ele está atendendo, ele está ajudando, ele também está evoluindo. Não há lugar para evoluir. O lugar é onde a gente está. Com o que a Hilda trouxe. Que maravilha a gente fazer uma aula assim, né? Cada um trazendo sua contribuição, né? O espiritismo dentro de você. Então, se eu sou um espírito imortal, como eu estou guiando a minha vida aqui na Terra em busca dessa imortalidade? Uma hora eu me desfaço do meu corpo de carne. E aí eu vou cuidar? Não, eu cuido agora. É neste momento. Então, não é dentro da casa espírita que eu cuido da minha espiritualidade. Não é na hora do passe, né? Que eu cuido a todo momento. Pode falar, Ildinha. Algo que me chamou muito a atenção tipo assim, não adianta a gente almejar a gente ir para um lugar feliz, para um lugar que só tem bondade. Cada um está no lugar que é necessário. Às vezes, a gente encontra uma pessoa mais, vamos supor, o carcereiro lá, tá? Vamos supor o carcereiro, vamos colocar que, vamos imaginar que ele seja, eu não estou descrevendo absolutamente ninguém, eu estou fazendo da minha imaginação um exemplo. Vamos supor que seja uma pessoa mais firme, mais meio até bruta, mas ele está ali porque ele é necessário naquela situação para conter determinadas infrações. Agora, por um lado, ele também está ali para perceber as suas necessidades de crescimento. E, assim, eu tiro por mim muito a questão da educação infantil, da educação com crianças, não educação infantil no sentido das pequenininhas, mas com as crianças, especificamente, por conta de que é ali que eu tinha o campo necessário para eu aprender. É claro que eu coloco os meus conhecimentos à disposição da clientela que eu atendo, mas foi graças a eu estar na escola que eu consegui chegar onde eu estou hoje. Então, cada um, essa parte aí que me chamou muito a atenção, que cada um está no lugar que lhe é necessário, tanto para a sua contribuição de prestação de serviço, quanto para a sua aprendizagem dentro das suas dificuldades, dentro das suas necessidades. Do seu progresso, né, Hilda? Ele fala assim, ó, o último ponto que eu tenho a levantar aqui, que eu acho que junta com essa ideia da Hilda, ele diz assim, não adianta conhecer outros círculos da vida se não aspiramos melhorar o nosso círculo. Então, você está, juntando. O nosso círculo da vida é o círculo dos encarnados. Podemos pensar assim? Podemos trazer para a nossa família, sendo esse círculo. O local onde nós estamos é o que nós pedimos ou precisamos. De todas as maneiras, é uma necessidade do nosso espírito. E, conforme a gente age, conforme a gente atua neste ambiente, seja em atitude, seja mentalmente,
os pensamentos, a gente vai criando essas transformações. Então, a forma como a gente olha para a nossa vida e diz, problemas todos temos, pega lá, eu estou lendo o Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Que capítulo? Que capítulo? Porque não tem um ser humano sobre a terra que não sinta aflição. Não tem. E Jesus vem e diz, bem-aventurados os aflitos, porque estarão comigo no meu reino. Ou seja, Jesus prometeu o reino para todos. Porque todos estão aflitos, independente da sua condição financeira. Estamos na terra, estamos em aflição, estamos em dor, planeta escola. E quem de nós olha para essa aflição, acolhe a aflição, estou falando de mim, tá? Não estou acusando ninguém, não. Acolhe a dor e a aflição e fala, obrigado, Senhor, é minha, eu preciso crescer. Porque quando você acolhe e aceita, você evolui. Quando você se revolta e pergunta, Deus, por que comigo? Travou. Você passa a vida resmungando. E aí, lá no Evangelho diz que quando você tem uma prova, traduzindo, né? E passa a prova resmungando, você não cumpriu a tua prova. Ou seja, você gastou o calibre a todo o sofrimento, porque não era para tu estar resmungando. Como era para você cumprir a sua prova? A prova, o fardo fica mais leve ou mais pesado se a gente passa a reclamar. Tudo bem, Fer, fica tranquila, tá? Fer pôs aqui que tá com a câmera fechada. Tranquila, querida, obrigada por nos avisar. Então, é aquela história. Quando a gente está passando por problemas, se a gente abaixar a cabeça e olhar para o chão, a gente não enxerga a solução. Sai do problema e vai lá em cima da montanha. E olha lá de cima. Eu falo isso para os meus alunos. Eu tô com depressão. Eu não tô bem. Tá. Quem tá bem? Ninguém. Ainda mais agora nessa pandemia. Não tá bem. Não tem como estar bem. Alguém está com alguma aflição, com alguma angústia. Estamos passando por um momento muito difícil da humanidade. Então, assim, estarmos aqui hoje resistindo nessa quarta-feira fria, que está se marcando neste momento 12 graus, no nosso inverno. Tá, Miriam? Você está aí de blusinha, nós estamos com 3, 4 jaquetas e blusas. E aqui, falando nesse 12 graus não é tão frio. Eles não sabem. Não, hoje já estava 0, agora está quente. Hoje a gente já pegou 0 aqui, mas eu sei que não é nada perto de você. Quase morremos, amiga. Quase morremos de frio. Mas essa oportunidade que a gente está tendo aqui, ela pode ser extremamente positiva para a nossa vida. Ou ela pode ser só mais uma, tá bom, vamos estudar com essa Marilyn, que ela fica falando sem parar, e vamos ver onde vai dar. É a gente que escolhe. Então, para que eu quero conhecer o círculo espiritual, do mundo espiritual, se eu não estou dando conta nem do meu aqui? Então, é para haver esse intercâmbio. E esse intercâmbio, às vezes, não é um intercâmbio de conversa com o espírito, é um intercâmbio energético de mudança. É aquela proposta de eu posso mudar. E quando eu mudo a minha atitude, eu já falei isso algumas vezes, as outras vezes que eu falei das energias, quando eu mudo a minha atitude mental, eu mudo toda a minha energia corporal. Toda. Então, aquela pessoa que está lá sempre atraindo. Esses dias eu li o Pão Nosso, e o Pão Nosso me deu uma bolachada na cara, falando assim, você está, em outras palavras, atraindo só gente que está reclamando, você reclama da pessoa? Mas quem está atraindo é você. Então, é você que está com a atitude interna de reclamação, e tá, quem é que vem reclamar com você? Todo mundo do meu serviço. Mas é só com você? Experimenta mudar a tua atitude para você ver como essas pessoas perdem a afinidade. Eu já fiz isso. Perde. Não encontra ressonância energética. A Marilyn, está bem? Começa assim. Você está bem? Não está criticando ninguém hoje? Calma. Saiu. Então, esse é o movimento. É um movimento interno. Então, aí ele termina, né?
Para o espiritismo não expressa apenas a convicção na imortalidade, ele expressa a atitude, o clima de serviço e edificação que cada um tem que passar. E do que adianta saber da certeza da imortalidade da alma sem o preparo terrestre na busca de uma melhora espiritual? Não adianta em nada. Então você passa uma vida, um filósofo maravilhoso, entendendo a imortalidade da alma e continua agindo da mesma maneira. A escolha é sua. Então o Emmanuel nos convida a reflexões intensas e às vezes perturbadoras. Porque ele escreve lá em 1950, já tem mais de 70 anos, essas escritas dele, e ainda ele está inovando em muita coisa. Se a gente parar para pensar nas nossas atitudes. Não é verdade? Ele continua ainda sendo novo, vanguarda para a gente que está parado na evolução. Né? Falo por mim, né? É verdade. E ele fecha com chave de ouro lá embaixo, né? O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Eu falo, a bolachada do Emmanuel na cara das gente. É um espetáculo, como diz você. Isso, é um espetáculo, a Cida que fala isso para mim. É um espetáculo, adoro. Pega, traz. Então, a proposta das nossas quartas-feiras vai ser colocar o Emmanuel no quentinho, viu, Miriam, do nosso coração, porque está tudo frio, mas o nosso coração vai estar bem quentinho, a gente vai pôr o Emmanuel lá dentro. Fala, vem aqui, amigo, nós vamos conversar, vamos tentar te entender. Quem sabe a gente consegue, né, algumas mudanças positivas em nossas vidas. Tudo bem? Eu gostaria que alguém fizesse uma oração aí para nós encerrarmos a nossa reunião da noite. Fica aí à vontade. Amei a participação de todos e todas. Ninguém? Não faz. Vai, Maria. Vai, tá. Você faz. Vai, tá. Você faz uma oração mais bonita. Estou louca para fazer oração, Maria. Adoro. Então vamos, meus queridos irmãos. Já, então, nesse clima de amor, nos sentindo envolvidos pelos nossos amigos espirituais que nos acompanham neste trabalho de hoje, neste estudo maravilhoso, que Emmanuel nos traz tantos ensinamentos, com a sua bondade, com a sua sabedoria, que possamos interiorizar isso em nossos corações e em nossos dias de luta, de provações, que possamos lembrar dessas mensagens maravilhosas deste irmão de luz, deste irmão de amor, e que Jesus permaneça sempre conosco, que nós possamos nos sentir sempre abençoados, nos sentir sempre protegidos, amparados por Cristo, por nosso Pai, Deus misericordioso, que nos abençoa a cada dia, com tantas bênçãos, com tantas alegrias, que no nosso caminhar, entre os tropeços da nossa vida, entre os erros, que possamos levantar e acertar, e caminharmos sempre na direção de Cristo, na direção de Deus. Lembrando do nosso Evangelho, lembrando dos ensinamentos,
deixados por Jesus. Obrigada, Senhor, pela oportunidade deste estudo maravilhoso. Que assim seja. Obrigada, Maria, pela linda prece. Quero agradecer a todos vocês por terem participado dessa noite aí conosco, desse nosso novo estudo agora do livro Pão Nosso, tá bom? A gente vai se encontrar de novo semana que vem, espero eu, na quarta-feira, às 8 novamente, tá bom? Tá bom. Beijo.